Nada melhor do que falar sobre mudança no momento em que a gente está fechando um ano. Eu acho que você já ouviu isso em algum lugar. Sempre que se fecha um ciclo, se abre um outro ciclo. Pode ser um lugar comum, pode ser um jargão, mas essa é a mais pura realidade. A gente fecha um ciclo e abre outro, a gente fecha um e abre outro, e assim é a nossa vida. E dentro dessa história toda, de toda a nossa existência, tem algo que a gente busca, que a humanidade busca. A gente busca mudança. Eu acho que a humanidade é tocada por esse desejo de mudança. A humanidade é tocada por esse movimento. Um movimento que exige uma mudança diária, que exige com que a gente esteja sempre em transformação. A gente sempre esteja mudando algo. Mas por que será que a gente efetivamente não consegue, às vezes, alcançar aquele desejo que a gente tem no final do ano? O que será que nos impede de realizar as coisas que a gente gostaria? Por que será que a gente não consegue seguir em frente com os nossos sonhos? Por que será que a gente não consegue transformar esses sonhos num desejo verdadeiro, num desejo ardente, de maneira que a gente possa materializar esse desejo? Às vezes é porque a gente talvez não esteja olhando de uma forma muito clara para aquilo que é essencial. Porque o que nos transforma verdadeiramente é aquilo que é essencial. E o essencial, na maioria das vezes, é muito simples. O essencial, às vezes, não é tão gigantesco como a gente imagina. Às vezes as coisas vão se tornando gigantescas na medida em que a gente vai efetivando aquilo que é essencial, as coisas pequenas da vida. Existem inúmeras áreas da nossa vida para as quais a gente deve olhar para que a gente consiga efetivar uma mudança. Existem pequenos elementos ao longo da nossa vida para os quais a gente deve atentar, que vão fazer com que a gente consiga efetivar algo, com que a gente consiga materializar esse sonho ou esse desejo que a gente tem. Tem um texto do Bert Hellinger que eu quero trazer para você, eu quero falar de mudança olhando para esse texto. Eu quero ler com você esse texto e quero aos poucos, na medida em que eu for trazendo esse texto para você, eu quero aos poucos refletir com você sobre as coisas mais simples e talvez as mais complexas de todas. Porque são essas que vão nos permitir realizar as mudanças que a gente quer. São essas coisas simples que vão efetivar aquilo que a gente chama de sucesso, de felicidade. Sucesso, felicidade tem a ver com mudança. Há um desejo por trás de toda essa vontade, dessa mudança, que é o desejo de ser feliz, é o desejo de obter o sucesso. E essa medida é uma medida que cabe a cada um. Cada um é que sabe exatamente qual é essa medida. Esse texto é um dos mais bonitos que eu recebi esse ano. Esse texto vem da autobiografia do Bert Hellinger. E ali ele coloca de uma forma talvez assim, muito filosófica e muito profunda, a simplicidade e a complexidade de tudo isso que está relacionado às mudanças que a gente quer efetivar na nossa vida. Esse texto fala de colocar as coisas em ordem. Coloque a sua casa em ordem, coloque as coisas em ordem. O que significa pôr em ordem? Significa que você vai pôr em ordem de forma que possa ir embora sem que ninguém espere mais nada de você. Olha que bonito o que ele coloca nesse texto. Colocar a nossa casa em ordem significa que a gente vai poder fazer todas aquelas coisas que a gente precisava fazer, de maneira que a gente deixe um legado para as pessoas. Significa que vai ordenar tudo de forma que as coisas devam e possam continuar depois de você. Ou seja, aquilo que você criou, aquilo que você trouxe para esta terra, através da sua criatividade, através da sua vontade, através, inclusive, de suas necessidades. Que tudo isso deva e possa continuar depois de você. E ele coloca mais, ele coloca o seguinte, porque você presenteou, veja só, porque você presenteou
as outras pessoas com essas coisas. Também para que elas possam continuar a existir. Ou seja, você entregou o fruto do teu trabalho, você entregou o fruto do teu amor, você entregou todos os frutos daquilo que você realiza nesta vida para a vida. E isso vai também como um presente para as pessoas, para que essas coisas também possam continuar a existir. Ou seja, ponha em ordem de maneira que este presente aos outros resista como um presente. Ou seja, quando você dá um presente, que ele permaneça como um presente, sem que você ainda precise cuidar dele. É um texto magnífico, ou seja, eu entrego um presente para alguém, e quando ele fala de presente, são as coisas mais simples dessa vida. Colocar ordem na nossa casa, colocar as coisas em ordem. E ele segue em frente ainda, ele diz o seguinte, ou seja, pôr em ordem significa que sem você, veja só, que sem você as coisas poderão continuar a existir de forma que não pesarão para ninguém. E que assim as pessoas possam dar uma continuidade a isso, transformando isso e fazendo isso de maneira a se conectar com a fonte, com aquilo que originou tudo isso, que originou todas essas coisas. Então ele nos fala de um legado. E aí quando eu penso nessas coisas, eu penso em coisas simples. O que significa colocar a casa em ordem? Eu vou te fazer alguns questionamentos e você verifica como anda isso. Ao longo de todo esse ano, eu e outras pessoas, o que nós temos colocado aqui é o seguinte: como anda o seu relacionamento aqui internamente com sua família? Colocar a casa em ordem significa acertar essas coisas dentro de você. De uma maneira, às vezes, não tão simples, não tão fácil. Mas eu entendo que isso não é impossível, que a gente pode fazer isso. Colocar a casa em ordem significa entender como anda o relacionamento com a pessoa amada. Como é que anda o seu relacionamento de casal? Como você tem feito coisas simples no seu dia a dia, no seu relacionamento de casal? Sabe, tem algumas coisas que às vezes a gente deixa de lado, a gente esquece, a gente confunde elogio com reconhecimento. A gente, na maioria das vezes, elogia as pessoas. E o que significa elogiar as pessoas? Significa que a gente está destacando algo em relação a alguém. Um elogio é dizer: olha, essa camisa que você está vestindo é muito bonita, muito bacana. O reconhecimento é algo mais profundo. O reconhecimento significa que a gente vai destacar alguém. Reconhecer significa distinguir alguém, distinguir as pessoas, distinguir a nossa mulher, a nossa esposa, distinguir o nosso marido, os nossos filhos. Um filho chega em casa e mostra a sua lição para o seu pai. O seu pai pode elogiar e dizer: olha que bom, parabéns, você tirou 8,5. Isso é um elogio. O que é o reconhecimento? É quando eu olho para aquele filho e digo para aquele filho algo do tipo: eu vejo o esforço que você fez para que você pudesse alcançar essa nota. Eu vi o esforço que você fez. Como é bom te ver assim, estudando, buscando algo. E isso é um reconhecimento. Elogiar alguém, elogiar a roupa de alguém é uma coisa. A outra é dizer para esta pessoa: não importa o que você vista, não importa como você esteja, sua presença na minha vida faz a diferença. Então, como anda a sua relação de casal, seu relacionamento de casal? Tem feito isto? Você tem mandado bilhetes? Você tem dado uma flor? Você tem dado um presente? Isso é bom? É bom. Mas e a palavra? Essa palavra conta mais. Então, como você tem trazido para esta pessoa a importância dela na sua vida? Com coisas simples. Um gesto simples, uma palavra simples. Isso em direção
aos seus pais, à sua mulher, ao seu marido, aos seus filhos. Coisas muito simples no seu dia a dia. Como anda? Colocar a casa em ordem significa você pensar como anda o seu relacionamento com os seus estudos. Será que você vem estudando apenas para que você atenda a expectativa de alguém? Talvez seja só isso. Fala, bom, se eu fizer isso, eu vou atender a expectativa do meu pai, da minha mãe, ou vou atender a expectativa do meu chefe. Isso talvez não seja colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem significa saber como anda você com o seu aprendizado, com o seu conhecimento. O que você tem buscado conhecer mais nessa vida? O que você busca se aprofundar ainda mais nessa vida, de maneira que você possa crescer ainda mais, de maneira que você possa evoluir ainda mais? Verifica como anda isso, porque é isso que faz a diferença. Entende que são coisas muito simples, são coisas essenciais, mas que nos ajudam a colocar a nossa casa em ordem. Colocar a casa em ordem significa você olhar para o seu trabalho e verificar para quem você faz esse trabalho. Se você continua trabalhando para uma empresa ou continua trabalhando apenas para o seu chefe, esquece. Sabe, o trabalho é a concretude de um ativo, é a realização de um ativo que ninguém te tira. Esse ativo é seu. É como se você tivesse comprado um terreno que ninguém pode tomar. Isso tanto em relação ao conhecimento como em relação ao seu trabalho. São ativos nossos. Ativos. Isso é um patrimônio, é o seu patrimônio. É através dele que você vai construir muitas coisas nessa vida. Muitas pessoas vão para o trabalho de manhã e não vem a hora de terminar aquela semana. Oh, sextou, sextou, sextou. Como anda seu relacionamento com o seu trabalho? Isso é colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem significa que você pode estabelecer objetivos diferenciados agora para os seus estudos e para o seu trabalho, se você pensar desta forma. Como anda a sua relação com o seu prazer? Com as pequenas coisas que te dão prazer. Com coisas simples. Coisas que são muito simples. Como ir à feira. Para algumas pessoas isso dá um prazer enorme. Para outras, um hobby. Pintura. Trabalhos manuais. Ou então uma jardinagem, cuidar do jardim. Ou até cuidar de casa, pintar a casa, reformar um móvel. Isso não é trabalho. Isso, na verdade, são coisas que te dão prazer. Muitas vezes você deixa de lado essas coisas que te dão prazer e se envolve com coisas que talvez sejam muito insignificantes. Colocar a casa em ordem significa olhar para todos esses aspectos da nossa vida, olhar para as amizades que você tem. Talvez tenha amigos que você não fale com eles há anos. Isso talvez te traga benefícios que você nem consegue imaginar. Liga, passa, conversa, esteja junto, esteja presente. Colocar a casa em ordem significa estar presente nesta vida, entendendo que a sua presença aqui é importante. Entenda, você tem um lugar neste planeta. Isso nós aprendemos dentro das constelações. Nós já vimos dentro das constelações que num sistema, todo elemento tem um grau de importância exatamente igual ao outro. E aqui, o que mais importa são as pessoas. O resto é material. Esse material que nos cerca, tudo isso que você vê aqui à minha volta, um dia vai deixar de existir. A única coisa que sobra é aquilo que a gente viveu, os relacionamentos que a gente teve, as coisas que a gente construiu através dos nossos relacionamentos. Colocar a casa em ordem significa olhar para frente, ir em direção ao futuro, entendendo que toda a nossa construção é uma construção muito mais energética, muito mais emocional, muito mais espiritual. Uma construção muito maior do que isso que é material. Colocar a casa em ordem significa olhar para esses aspectos simples, mas que são tão profundos e que podem fazer da nossa vida uma vida
magnífica, uma vida épica, uma vida onde, de fato, a gente possa deixar um legado. Se você acreditar que existe em você uma função que ninguém mais pode fazer, uma função que é só sua, se você for atrás dessa função, que tem a ver com sua essência, é aquilo que você faz de melhor, porque sempre tem algo que você faz de melhor. Não importa em qual área seja, você entender qual é essa coisa que você faz de melhor, é essa coisa que você vai deixar como um presente para as pessoas. E que não vai pesar para ninguém e que elas vão poder utilizar e levar para a vida. Esse foi talvez um dos mais belos aprendizados que eu tive com Bert Hellinger ao longo desse ano. Ele mostrou de uma forma prática que um legado é algo que você deixa para que ele tenha continuidade. Legado tem continuidade. O legado não para. Legado é aquilo que você deixa para que as pessoas possam continuar. Nesse exato momento, eu aqui continuo a obra desse homem. De alguma forma eu continuo. Nesse exato momento, você que está deste lado, desse outro lado aí, você de alguma maneira, você dá continuidade a essa obra, a todo esse trabalho, a todo esse conjunto de conhecimento que ele colocou. E isso é magnífico. Então, se eu pudesse dizer algo a você, eu diria, nesse final de ano, quando você começar a sonhar com as suas coisas, verifique aquelas que são mais simples e mais essenciais. Aquelas que te darão mais prazer. Aquelas que você faz melhor. Dê uma total atenção para elas. Coloque essas coisas, coloque-as na frente como prioridade e trabalhe com elas ao longo desse ano. E eu tenho a certeza de que no final do ano, muito daquilo que você havia se prometido, muito daquilo que você queria e não tinha conseguido ainda até hoje, você conquistará de uma maneira muito mais simples, muito mais leve. Meu desejo é de que você coloque a sua casa em ordem, porque eu sei que se você colocar a sua casa em ordem, a minha também estará. Um grande final de ano para você. Meu desejo de que você tenha uma vida longa e produtiva e que o seu legado possa me alcançar deste lado também. Até o próximo ano. Valeu.